Eu vou confessar pra vocês que eu estava muito empolgado para ler O Talismã. Primeiro porque era uma fantasia do Stephen King, e vocês sabem como que eu amo Os Olhos do Dragão. E também porque era um livro que unia ele e o Peter Straub, que é um autor que eu acho muito bacana. Porém, se me dissessem que esse livro era uma trama bem qualquer coisa regada à homofobia, talvez eu tivesse deixado passar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje chegou a nossa hora de nos aventurar pelos universos, enquanto a gente busca um artefato lendário que tem a capacidade de moldar mundos. Como eu disse lá na abertura, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Talismã, esse calhamaço aqui que foi escrito pelo Stephen King e pelo Peter Straub. E só um lembrete, esse vídeo faz parte do projeto de leitura de A Torre Negra, que a gente está fazendo aqui no canal. Por mais que esse livro não seja parte da saga principal, existem algumas conexões e muitas similaridades com aqueles livros do Stephen King. Mas se você só quer ver eu falando sobre o Talismã e não quer detalhe nenhum, nenhum spoiler de A Torre Negra, fique tranquilo que aqui a gente não vai ter. Só que antes da gente se aventurar pelos territórios, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Em 1977, o Stephen King estava se mudando com sua família para a Inglaterra, em busca de novas oportunidades. Ele estava passando por um período muito produtivo na carreira dele, porque ele tinha acabado de lançar O Iluminado e a primeira adaptação de Carrie a Estranha estava chegando aos cinemas. Felizmente ou infelizmente, essa mudança não deu muito certo e ele acabou voltando para os Estados Unidos 3 meses depois. Contudo, enquanto ele estava morando ali na Inglaterra, algumas coisas boas aconteceram. Por exemplo, ele conheceu o Peter Straub, que era um dos grandes ídolos literários dele. E juntos eles acabaram se tornando grandes amigos e desenvolvendo alguns projetos. E foi disso que, em 1984, foi lançado O Talismã, um livro colaborativo dos dois autores. E só para situar vocês um pouquinho aqui no contexto da publicação desse livro, o Talismã foi publicado entre o lançamento de O Pistoleiro, que saiu em 82, e A Escolha dos Três, que saiu em 87, respectivamente os dois primeiros volumes da saga Torre Negra. Então dá para perceber que ele ainda não tinha completamente concreto na cabeça o plano para essa saga e o desenvolvimento desse universo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. A trama do livro segue o Jack Sawyer, um menino de 12 anos que está vivendo junto com sua mãe, a Lily, que era uma antiga estrela de filmes B de Hollywood. Eles estão sempre fugindo de alguma ameaça que está nas sombras e eles nunca param em um só lugar, eles estão sempre andando por aí. Quando esse livro começa, eles estão se hospedando em um hotel em Nova York. A mãe do Jack tá morrendo de câncer e ele sabe disso, por mais que eles não conversem muito sobre o assunto. Certo dia, o Jack acaba encontrando um velho chamado Speed Parker, que revela a ele que existe um talismã que ele tem que recuperar e que é capaz de salvar a vida da mãe dele. Só que para isso, ele precisa atravessar os Estados Unidos e chegar até a Califórnia. Pior do que isso, esse talismã também não está no mundo onde o Jack vive. Na verdade, ele está em um outro universo, uma realidade alternativa, que é chamada aqui de Os Territórios. E ele precisa cruzar para esse outro mundo para poder recuperar o talismã e salvar no processo não só a mãe dele, como também a rainha daquele universo. Só que os problemas não param muito por aí, porque enquanto Jack está fazendo essa jornada, ele acaba sendo caçado e perseguido pelo Morgan Sloat, que é um empresário e um ex-sócio do falecido pai dele. É um cara extremamente cruel, que não pensa nas outras pessoas e que só quer destruir tudo ao seu caminho. Em outras palavras, ele é capitalista. E nessa viagem, o Jack precisa encontrar uma forma de ir pulando entre o seu mundo e os territórios para poder fugir um pouco dos lacaios do Morgan e encontrar esse talismã. E nesse processo ele acaba encontrando alguns aliados, como é o caso de um menino lobisomem chamado Lobo e também do próprio filho do Morgan, do vilão, que é chamado Richard Sloat.
Eu realmente não sei como eu vou começar a falar desse livro, então eu já vou deixar claro aqui minha opinião. Eu queria muito ter gostado, eu queria ter achado uma história incrível, principalmente por conta da união do trabalho do Stephen King com o Peter Straub, mas pra mim foi bem ruim. Eu achei um livro muito decepcionante e eu acho que justamente a fusão da escrita desses dois é um dos pontos baixos do livro. O King em si já é conhecido por ser um cara muito prolixo. Ele demora um tempo para construir personagem, para desenvolver a narrativa, até mesmo para descrever o cenário onde tudo aquilo está se passando, e para mim tá tudo bem. Na verdade, na maior parte das coisas que eu li dele, eu sempre gostei muito dessa forma como ele ia cozinhando a narrativa até ela ficar no ponto. Acontece que o Straub também é assim, e o resultado disso é isso aqui. Um calhamaço. O livro, nessa edição aqui da Suma, tem quase 800 páginas e eu podia ver claramente como ele funcionaria sem metade disso. Beleza, é uma road trip pelos Estados Unidos e você tá passando por muitos estados, então tem muita coisa para desenvolver, só que a narrativa nem sequer se foca tanto nisso. Pra piorar, dá pra perceber claramente como esse livro não tem uma unidade, ele não tem uma identidade própria. É quase como se o Stephen King tivesse ido lá, escrito o capítulo 1, aí o Straub foi escrever o capítulo 2, aí o King voltou para escrever o capítulo 3, e por aí vai. Então, isso foi me tirando muito da narrativa. Parecia que eu estava lendo mais de um livro ao mesmo tempo. E isso não era muito legal. Dito isso, eu gosto de alguns personagens. O Jack Sawyer é um protagonista muito interessante, muito carismático, eu acho ele muito fofo, e eu gosto muito de como toda essa jornada dele se liga diretamente ao amor que ele sente pela mãe. Ao mesmo tempo, eu também curto muito o fato de que a viagem, ela não tem só um sentido geográfico, ele não tá só atravessando os Estados Unidos, mas também é uma manifestação do amadurecimento desse personagem e de como ele tá entrando na vida adulta. E eu gosto muito também da Lily, a mãe dele. Ela tem um certo ar de atriz clássica de Hollywood que acabou caindo na desgraça, por mais que o foco dela sejam os filmes B. E eu acho que todas as cenas e todos os diálogos conseguem trazer uma certa complexidade para essa personagem, porque você vê como ela tá muito dependente da jornada do filho trazer essa tal cura para ela. Eu também gosto um pouco do Speed Parker, que é o velho que envia esse menino numa jornada, só que ao mesmo tempo eu tenho um problema notável com ele, que é como ele representa esse estereótipo bem negativo do negro mágico. E a gente sabe que isso é algo que o King acaba trazendo muito em outras obras, e aí você pode pegar de exemplo o Dick Hallorann de Iluminado, ou até mesmo o John Coffey, daquela novela que deu origem ao filme A Espera de um Milagre. Por fim, finalizando essa parte aqui dos personagens que eu acho bons, tem o Lobo. Quando ele apareceu pela primeira vez, eu achei ele um personagem interessante e eu queria ver como o livro ia trabalhar essa questão do lobisomem, da licantropia. Contudo, depois eu fui ficando irritado com ele, eu estava muito angustiado com algumas decisões que ele tomava e eu só queria que ele sumisse. Só que aí depois acontece uma coisa com esse personagem, assim, eu vou dizer que eu quase derramei uma lágrima. Agora, tirando eles, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Eu realmente não consigo gostar do Morgan Sloat e da forma como ele é retratado como vilão. Eu acho ele um personagem muito raso que não passa dessa caricatura do empresário malvado, como eu já disse antes. Acontece que ao longo do livro a gente descobre que ele também tem uma outra faceta. Só que mesmo isso não é capaz de dar uma complexidade pro personagem. Ele continua sendo só o cara malvado do começo até o fim e você não tem nenhuma nuance ali. E aí a gente também tem o Richard, que é o filho do Morgan, que é um garotinho que também tá ali, tá participando da jornada do Jack, e, enfim. Eu acho que eu nunca odiei tanto um personagem do Stephen King na minha vida. Do momento em que ele aparece até o final do livro, ele é insuportável. Ele só reclama, ele só chora o tempo todo, ele tá sempre se fazendo de coitado. Chega a ser insano, assim. Na trama, a gente supostamente tem que entender que ele e o Jack possuem uma ligação, uma amizade muito forte. Só que eu não tava conseguindo nem me prestar atenção a isso. Eu só tava querendo que o livro acabasse logo pra eu nunca mais ter que ler nada com ele na vida. Ainda assim, existe um certo conceito em O Talismã que me fez lembrar muito de Pinóquio.
Sabe, aquele filme da Disney lá de 1940, onde tem criança bebendo, fumando, virando burro e sendo comido por baleia? Deixa eu explicar. Ao longo do livro, a gente vai vendo o Jack se envolvendo em alguns problemas que são muito bizarros, são muito violentos, são muito cruéis. É coisa que criança nenhuma devia testemunhar. Por exemplo, tem uma hora que ele tem que parar em um bar e ele precisa trabalhar nesse bar para conseguir alguns trocados e poder continuar a viagem. Só que lá ele é feito de escravo. E depois disso, tem todo um momento do livro, um capítulo muito grande, em que ele e o lobo são enviados para um internato para jovens delinquentes que é comandado por um pastor psicopata. E esses são só alguns dos lugares por onde ele passa. Só que ao longo do livro eu estava ficando cada vez mais chocado, mais angustiado pela quantidade de violência, tanto psicológica quanto física, que esse menino sofria. A parte do acampamento dos crentes, particularmente, talvez seja mais assustadora, mesmo quase não tendo nada de sobrenatural, mas principalmente porque ela tem um certo ar de acampamento de conversão. Você só vê uma criança rodeada por vários outros meninos sendo exposta a todo tipo de crueldade, de maldade, de violência e de coisas ruins. E é muito interessante que a gente pode analisar aqui que quase sempre essa violência é exercida por figuras de autoridade. É sempre o empresário, o pastor, o dono do bar. Você sempre tem essa noção de que quem tem o poder exerce um controle doentio sobre quem não tem. De certo modo, isso me lembrou muito Pinóquio, porque lá no filme da Disney, você acaba vendo esse menino, na verdade um boneco, que quer virar um menino de verdade, passando por várias experiências muito marcantes e muito cruéis só para aprender uma lição de moral. Aqui funciona de uma forma parecida, por mais que o Jack não saia dessa trama como um menino de verdade, porque afinal de contas ele já é. Na real, ele sai como algo muito mais assustador e muito mais perigoso. Ele sai como um adulto. E essa macro jornada do Jack é algo que eu acho bem interessante, por mais que tenha me deixado meio mexido. Eu acho muito profundo ver esse personagem que é tão jovem sendo exposto à dura realidade, só que sem o filtro dos contos de fada. Ele tá vivendo num mundo real, um mundo onde a crueldade é troco de padaria. Só que aí a gente tem que falar da questão do gay, né? Já deixando claro, não existe nenhum personagem gay principal em O Talismã. O Jack Sawyer não é gay e as pessoas do convívio próximo dele também não são. Contudo, existem gays nesse livro e eles possuem alguns papéis, de certo modo, relevantes. O problema é que todos eles são vilões, assediadores, sequestradores e pedófilos. Mais de uma vez, o Jack acaba encontrando personagens LGBT ao longo dessa jornada dele. Só que sempre que isso acontece, é uma pessoa obscura que quer tirar o Jack desse caminho iluminado dele ou que simplesmente quer abusar dele porque ele é muito lindo. E aliás, isso não são palavras minhas. O próprio livro deixa claro o tempo todo que esse garoto é quase a reencarnação do Dorian Gray. Pra piorar, existe muita homofobia dentro dos próprios diálogos do livro. Você tem xingamentos homofóbicos muito grotescos, muito violentos. O próprio Jack é chamado de viadinho por alguns vilões. E você também, sempre que tem algum personagem que precisa demonstrar um certo ar meio vilanesco, isso é feito através da retratação de signos ou características afeminadas. Vocês sabem, eu geralmente sou contra demonizar obras por perspectivas que não são correspondentes à época e ao contexto em que aquilo foi lançado. Eu acho que isso não só esvazia o debate e gera um cancelamento meio desnecessário, como também a gente acaba fechando os olhos até mesmo para a história daquilo. Por que aquilo foi escrito daquele jeito naquele período? Dito isso, eu até entenderia se fosse um ou outro xingamento ou uma representação que não é adequada para os padrões de hoje. Acontece que você retratar todos os personagens LGBT desse livro como maníacos, predadores e que querem fazer de tudo para tirar o Jack desse caminho e fazer muito mal a ele, não é algo que eu só não gosto, como também me ofende pra caralho. Nos últimos anos aí, a gente tem visto uma certa revoada conservadora, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, tentando taxar qualquer minoria LGBT como predadores, como assediadores e como pessoas que querem fazer coisas horríveis a crianças.
E sendo um sobrevivente de abuso sexual, isso é algo que me enoja. A gente precisa lembrar que em 1984, quando esse livro saiu, pessoas LGBT já existiam, afinal de contas elas existem desde sempre. E não só isso, mas elas já lutavam contra a estigmatização e contra a demonização por parte de quem está no poder, principalmente por conta da ascensão do HIV e da AIDS. Então, um livro como O Talismã ter esse tipo de representação não só mostra um desdém por essa luta, como também ajuda a propagar essa ideia de que pessoas LGBT são sinônimo de tudo que existe de ruim no mundo. E claramente dá pra ver que isso é um problema, não é mesmo? E só pra deixar claro, eu não tô cancelando o Stephen King nem nada do tipo. Eu sei que esse livro foi escrito há muito tempo, que ele já mudou muito de lá pra cá e que a gente tem visto alguns livros dele que têm representações positivas de personagens LGBT. Contudo, ler esse livro tocou numas feridas que não foram nem um pouco legais. E mais uma vez, volta naquilo. A gente podia não ter o grande debate a respeito de diversidade que a gente tem hoje, mas em 1984, pessoas LGBT existiam e eram pessoas. Mas é aquilo, é importante a gente ler obras do tipo, principalmente analisando por um senso crítico, para a gente poder entender o contexto e ver como a humanidade vai evoluindo. Assim, pelo menos eu tenho esperança. É claro, é condenável esse tipo de retratação? É condenável. Mas a gente ainda vai se deparar com muita coisa condenável daqui para frente, principalmente no que se trata de minorias. E é por isso que é muito importante que a gente leia e critique. Sobre as conexões com a saga da Torre Negra, tem muita e pouca coisa ao mesmo tempo. Eu vou explicar. Não existe nenhum tipo de menção, de citação ou de aparição do Roland, dos personagens que estão ali na saga, ou até mesmo do universo, do mundo médio, onde se passa a maior parte da Torre Negra. Contudo, toda essa ideia de uma história sobre um menino que precisa fazer uma jornada atravessando de uma realidade para outra acaba lembrando bastante o conceito da própria saga. Além disso, e aqui vai um pequeno spoiler, então pula aí uns 5 segundos se você não quiser saber, mas esse talismã, o talismã que dá nome ao livro, ele funciona como um nexo das realidades que existe em todos os universos, ou seja, ele é um ponto fixo. Se isso quer dizer que ele é ou não uma representação da Torre Negra, eu genuinamente não sei dizer, mas eu achei um paralelo interessante. Agora, para falar a verdade, eu até gostaria que tivesse uma conexão um pouco maior com a saga da Torre Negra. Eu fiquei lendo o tempo todo e me perguntando se em alguma dessas viagens dele o Jack não ia acabar encontrando o Roland ou algum outro personagem da Torre Negra ali para interagir. Eu particularmente gostaria muito de ver ele trocando uma conversa com o Jake Chambers, que também é uma criança que faz parte do catete do pistoleiro. Agora, vale citar que em 2001 esse livro teve uma continuação chamada A Casa Negra, que também foi escrito pelo Peter Straub com o Stephen King e que também faz parte desse nosso projeto de leitura da Torre Negra. Eu espero que por lá a gente tenha um pouco mais de conexão com a saga principal e isso a gente vai descobrir dentro de alguns meses. Enfim, sobre o Talismã, não é um livro de todo ruim. Tem muitas ideias interessantes aqui e dá para perceber como o Stephen King acabou incorporando vários dos conceitos que ele apresentou quando ele estava escrevendo os volumes da Torre Negra. Então, se você está passando por esse universo, se você está desbravando mais da saga, eu acho que é uma leitura muito válida. Dito isso, tem vários problemas que me incomodam. Além de toda a homofobia escancarada, eu acho que é um livro que se arrasta demais e que carece de uma certa unidade, porque o Stephen King e o Peter Straub têm estilos muito diferentes entre si e eles não conseguem conciliar isso muito bem aqui. Leia por sua conta em risco, mas depois volta aqui para dizer o que você achou desse livro. E se você já leu e gosta dele e quer defender ele, pode deixar aí nos comentários também. Eu estou sempre aberto ao debate e eu quero que a gente possa construir algo positivo, mesmo com um livro que eu não gostei tanto. É só aquilo, vamos lembrar de ser respeitoso, né? Sem xingar o coleguinha. E lembrando também que no mês que vem a gente volta para falar um pouco sobre Os Lobos de Cala, que é o quinto volume da saga principal da Torre Negra e que eu inclusive comecei a ler essa semana e já tô quase acabando, mesmo sendo um livro gigante. Se você ainda quer saber um pouco mais sobre os outros livros que fazem parte desse projeto,
dá uma conferida na planilha que eu deixei aqui na descrição, porque lá tem todas as informações certinhas. Se você já chegou até aqui, primeiramente, muito obrigado pelo carinho e pela atenção, e por favor, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de compartilhar com quem você acha que vai gostar de ver isso aqui, para a gente poder expandir um pouco mais da nossa comunidade. E como já é de costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Olha, eu quero fazer um disclaimer aqui rapidinho, porque assim, eu sei o que que vocês vão falar aqui. Eu sei que eu já mudei de cor e de corte de cabelo aproximadamente umas 85 vezes só nas últimas 3 semanas. Eu entendo isso. Mas eu prometo que esse aqui vai ser meu visual por um tempinho. Eu prometo que no próximo vídeo, pelo menos, eu ainda vou estar com o cabelinho roxinho, tá? Depois disso eu não garanto.